nosso jogo começa a partir de agora em nome de Biscoitos Zezé e Hipercar. Boa tarde para você de casa, titular absoluto do nosso time aqui no SBT Esporte. E hoje temos um convidado que já trabalhou nos dois clubes, mas está acima de qualquer rivalidade. Quando se fala o nome dele, todos respeitam. Copa do Mundo, Libertadores, Mundial de Clubes, Copa América, Copa das Confederações, Recopa, Campeonato Brasileiro, Gauchão, muito importante, né? Ele já garantiu todas essas conquistas. A maioria delas, mais de uma vez. Passa as honras da casa para nada mais, nada menos do que professor Paulo Paixão, Vidarte. E aí, professor? Beleza, tudo bom? Quer beijar a Débora? Dá um beijo na Débora também. Só fez uma festa quando viu a Débora ali na nossa redação, né? Fazia tempo que não via a nossa noiva. Dei os parabéns pela forma, né? Hoje eu vejo quando realmente tenho a oportunidade de encontrar com as pessoas que buscaram, né, se cuidar no aspecto de saúde, principalmente. Verdade. Dou os parabéns. Que O senhor realmente... tá em forma também, né? Um sessentão aí, inteiraço, hein, professor? Um pouquinho só. Parabéns também, né? Que currículo, hein, Vidarte? Nossa, campeão pelo Palmeiras também, com o Filipão, né? Da Libertadores da América. O Danilo tá lá nos ouvindo, deve estar pensando, pô, não falaram na Sociedade Esportiva Palmeiras. Que estádio que vai ser inaugurado hoje, o senhor conheceu lá? Muito o estádio bonito. do Palmeiras, né? Muito bonito. O estádio, ele realmente as cores, né? São cores vivas, o verde, o branco. Então, realmente está muito bonito. O Vidarte, ele bacana. pula todas as pautas, sabe, professor Paixão? A gente tem uma regra no programa, a gente tem uma ordem, cronograma, ele vai lá e pula tudo, não respeita o que a gente planeja aqui no programa. Mas vamos começar, então, falando um assunto que você gosta, que você entende, que você aí, ó, é expert, não tem nem discussão, que é a preparação física. Hoje você vai ser o nosso comentarista aqui no programa, junto com o Vidarte, que adora uma tese. Faço tese. E a gente quer a participação de você de casa no nosso facebook.com/SBTRS Oficial para saber, a dupla Grenal vive momentos diferentes em campo? O Internacional cansa na segunda etapa, não tem o mesmo potencial do primeiro tempo nessa reta final de Brasileirão, como alguns estão dizendo? O Grêmio se mostra bem mais acelerado do que antes? Tem fôlego para seguir correndo atrás do resultado no segundo tempo? Seria a preparação física um fator determinante, tanto quanto a vitória, nesses jogos de tudo ou nada que ainda resta? Esse ano a dupla Grenal entrou em campo pelo Campeonato Gaúcho, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e até dezembro busca o topo da tabela no Brasileirão. O Grêmio disputou 64 jogos na temporada, o Internacional 66. Só no segundo turno do Brasileirão, a delegação colorada percorreu 13.550 quilômetros. A viagem, ela influencia qualquer um. Então, ela tem uma influência. Mas nós temos que entender o seguinte: o jogador de futebol ele é preparado, o atleta é preparado justamente para superar, é treinado justamente para superar todos esses tipos de adversidades. Então, nós não podemos nos valer dessas adversidades para justificar, muitas vezes, uma baixa performance. O calor, o frio, isso faz parte. Mas a queda no rendimento foi perceptível. Eu acho que dentro do jogo todo mundo ali está disposto a acertar ou errar. Ninguém está disposto a errar e entregar a bola para o cara fazer o gol. Todo mundo está lutando, todo mundo está buscando espaço. Mas as coisas acabam acontecendo. O tricolor andou menos. Foram 7.451 quilômetros. E tem jogador que não sentiu cansaço. Zé Roberto é um deles. Passou do meio-campo para a lateral esquerda. Posição que exige mais velocidade. Com 40 anos, não pensa em parar. Eu posso dizer assim, eu sou um abençoado, porque com 40 anos viver a fase que eu estou vivendo são para poucos, né? Então isso para mim é fruto de um trabalho que eu plantei há muito tempo atrás e eu estou colhendo hoje. No Grenal, a diferença da preparação física da dupla ficou evidente. Enquanto o Grêmio voava, o Inter parecia sem fôlego, ainda no primeiro tempo. Um prendia a bola, o outro atacava. Filosofia de jogo ou cansaço? Uma coisa é certa. Durante o recesso para a Copa do Mundo, a dupla teve um tempo extra para organizar a casa. Mesmo assim, no departamento médico do Inter, os trabalhos continuam intensos, com Nilmar, Alan Patrick, Cláudio Vinck, Sacha, Juan
Wellington Martins e Alex. No Grêmio não há baixas. Distância, cansaço e baixas não importam para os torcedores. Eles querem disposição o ano inteiro. E aí eu pergunto para minha dupla de ataque aqui hoje. Realmente o Grêmio está voando? Realmente o Inter está cansando? Ou é exagero dizer isso? Eu só quero dizer uma coisa, que o professor talvez concorde comigo. Em futebol também tem muito aspecto tático. O treinador de futebol também é importante no trabalho destes profissionais, como é o caso aqui do professor Paulo Paixão. Se o time não estiver bem organizado taticamente, vai cansar mais, consequentemente também, não, professor? Não, e o lado emocional também, né? Eu acho que o equilíbrio em todo e qualquer segmento da vida, ele é fundamental. Eu vejo assim, que essa questão, por exemplo, que levantaram muito no Grenal, eu assisti todo o Grenal, eu acho que, num momento qualquer da partida, o Grêmio foi mais feliz. Inclusive, quando o Inter fez o gol com o Rafael Moura, naquele momento, o Inter começou a andar e a pressionar. E aí levou o terceiro e o quarto gol. E são coisas que a gente no futebol não tem como medir. Acho que, até psicologicamente, depois houve uma queda de querer buscar o placar pelos 2 gols seguidos que o Juan fez, né? Que o Alan Ruiz fez. Então, eu acho que, observando bem e observando essa parte física, uma coisa que eu não gosto de analisar, porque ainda estou trabalhando, é uma coisa que eu vi dessa forma. Uma qualidade de desenvolvimento técnico, né, do Grêmio naquele momento melhor, conseguiu fazer os gols. Bem assim, eu analisei, eu vi bem o jogo, vi tape. Depois que o Inter fez o gol com o Rafael, o Inter teve para empatar o jogo. E aí levou o terceiro e o quarto gol. Então eu acho que, às vezes, nós, preparadores físicos, somos tomados por essa questão de que você... a famosa questão do gol aos 47, que estava com o melhor preparo físico. É a famosa questão da lesão. A lesão, ela tem uma série de fatores que podem influenciar. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente, principalmente nós profissionais, analisamos dessa forma. Eu vejo realmente o Inter e o Grêmio hoje muito iguais. Muito iguais, é? Muito iguais. Eu não vejo o Felipe, logicamente, ele encontrou uma forma do time jogar. O Abel, questão das lesões, está tendo que mudar muito a equipe. E quem não vem jogando, diferentemente, está descansado, não. Quem não vem jogando, sente a questão do ritmo também, do jogo. Isso aí acho que é um fator que vem prejudicando, principalmente, o desenvolvimento melhor do Internacional. Eu sou uma crítica aqui, eu até tenho que cuidar o que eu falo às vezes, mas eu vejo assim, principalmente no lado internacional, e vejo pelas matérias que a gente constrói aqui, que muitas vezes a gente está com dificuldade de fechar os VTs, porque a gente não tem imagem de treino, professor. Não tem treino, professor. E aí a gente vê no reflexo nos jogos. Não é só contra o Grenal, no Grenal contra o Grêmio, contra o Goiás foi uma dificuldade também, o torcedor do Inter cobra, né? O senhor sente isso nos outros jogos também? Às vezes o jogador realmente está demonstrando em campo que ele não está com o condicionamento ideal para essa reta final. Eu sei que o senhor prepara o time nas suas características, o senhor cobra muito dos atletas no início do ano para que eles cheguem na reta decisiva voando, né? Eu vejo de forma diferente. Por exemplo, eu busquei observar o jogo do Inter aqui. Logo, o jogo seguinte ao Grenal é um jogo que ele vem, tipo assim, uma forma que vai te os dar... efeitos do Grenal. Os efeitos, aquelas coisas. Muito bem. Falar da minha parte física, né? Muito bem fisicamente, saindo rápido, marcando. O Abel foi felicíssimo na questão tática, onde armou os 3 zagueiros. E ele explicou muito bem a questão do São Paulo jogar com 3 atacantes. Ele fechou bem. E o Inter saía muito rápido, o Alex, provavelmente, que vi várias vezes durante o jogo a forma que ele estava. Então eu vi o Inter muito bem. Então acho que por isso é que eu cheguei à questão do Grenal. Quer dizer, eu queria ver o jogo seguinte. Né? Não para eu analisar assim da forma que eu estou analisando, porque, como eu falei, eu sou profissional da área e a gente analisa para nós mesmos, entendeu? Eu estou entendendo qual é a intenção de vocês, mas eu vejo assim. Então eu vi o Inter rápido, jogando, saindo rápido para jogar, com personalidade. Principalmente também porque o Abel foi feliz na escolha do sistema.
Contra o São Paulo, ele está falando, né? Isso, contra o São Paulo. Vamos falar de outros assuntos, para o professor ficar mais à vontade? Eu sei que a questão ética conta muito nesse momento, o senhor é uma figura exemplar. Mas vamos falar do zagueiro Paulão, porque ontem ele explicou na coletiva por que ele não quis dar entrevista na saída do estádio no domingo, depois do golaço que ele fez de bicicleta. Ele achou que ele estava sendo culpado pelos problemas na defesa e não espera ser titular depois desse momento histórico na carreira que ele viveu lá no Beira-Rio. Cara, acredito que mudar, não mude nada. É porque esse gol pra mim foi normal. Foi um gol que eu dei a vitória à minha equipe. Então, pra mim, eu acredito que não vai mudar em nada. Até porque eu não sou um atacante, né? Sou um zagueiro, então, pra mim, fico feliz pela forma que eu fiz o gol. Fico feliz por ter dado resultado positivo, mas indiferença de gol que vai mudar minha carreira, vai mudar, vai fazer, o que acontecer, eu acredito que não vai acontecer mais nada. Não, o torcedor tem a opinião dele, cara. Eu acho que o torcedor vai ao estádio e ele quer ver vitórias. Agora, sempre tem um que leva a culpa pelas derrotas. Então, se foi eu que fui o culpado na época e torcendo, faz parte. Tá hashtag chateado, como a gente brinca aqui, o Paulão, principalmente porque ele fez gol contra o São Paulo, né? E acabou no banco de reservas domingo contra o Goiás. Então, Nos últimos 2 jogos ele marcou os gols do Inter. Marcou contra o São Paulo e contra o Goiás. Contra o Goiás ele salvou, né? Porque tava feia a coisa. Eu sei que o Paixão tem dificuldade de fazer. Olha lá o golaço, ó, professor. Professor, o senhor, vamos analisar futebol agora, faz de conta que o senhor é o nosso comentarista aqui. Qual seria a sua dupla de zaga do Internacional? Difícil, porque primeiro eu nunca quis ser treinador, né? O senhor nunca quis ser treinador? Nunca quis ser treinador. Fui várias vezes convidado, mas eu acho que eu tenho a dificuldade no minuto final ali, de decisão, de observação, então eu nunca quis ser. Então as pessoas que vieram trabalhar comigo de treinador iam ficar tranquilos que eu nunca tive realmente essa pretensão. Então eu te diria que eu tenho dificuldade ali hoje, tinha dificuldade. Acho que todos eles ali têm, cada um tem uma característica, né? E o Abel no início buscou botar a juventude com a experiência do Juan, né? Então eu acho que quem realmente está diretamente com os atletas é que poderá fazer essa análise. Tem muita gente comentando lá do lado do Grêmio que o senhor vai ser o preparador físico do ano que vem com o Filipão. Matserian estaria indo para o Corinthians. Tem a seleção brasileira que atrapalha um pouco também o Matserian. Mas o senhor já foi contatado? Fala sério para nós, só para nós, para mais ninguém, segredinho. Eu acho que não teve nenhum, não teve nenhum contato, não teve nada disso. O Grêmio se encontra. Falo com o Felipe direto. Todo dia, oi Felipe, como é que é? E mesmo se tivesse alguma coisa, nenhum deles, no momento, iria realmente fazer nenhum tipo de contato, já que o Fábio, né, o Fabinho, ainda está à frente do clube, responsável pela preparação física. Lá tem excelentes profissionais, o Rogerinho, o Mari, enfim, o fisiologista, né, o Leandro, o Rafa. Então, acho que eu entendo a questão de ter trabalhado com o Felipe, e o nome está sendo, mas eu entendo também que não quer dizer que o Fábio vai sair também que eu vá para o Grêmio. Eu acho que são 2 pontos bastante diferentes, né? Eu acho que existem profissionais da área que têm capacidade para isso, então nós temos que ter um cuidado muito grande. Respeito tudo isso, mais uma vez, por ter tido feito uma dupla com o Felipe, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque o momento é um momento, principalmente do Grêmio, né? De estar chegando, realmente está muito bem o Grêmio, encontrou a forma de jogar, está muito bem. Meu ponto aqui está dizendo que se o senhor fosse convidado, o senhor aceitaria treinar o Grêmio, ser o preparador físico do Grêmio? Mas eu não sou maluco, nem doido, nem rasgo dinheiro. Não dá para descartar, Débora, nem mesmo a possibilidade do Inter. Não. Porque o que se fala é que o Abel não vai continuar, e aí mudaria a comissão técnica do Internacional também, né? Paixão é campeão do mundo pelo Internacional em 2006, claro. Agora, o professor Paixão, sei que o senhor já viveu essas 2 paixões bem de perto, né? E vai seguir vivendo, né? Porque a gente sabe que o senhor ainda vai voltar para um dos 2 ou para os 2, quem sabe é com o seu trabalho maravilhoso. Agora a gente quer saber do senhor uma enquete que a gente está fazendo a semana inteira, não é só com o senhor, tá? Eu quero saber qual o gol de bicicleta mais bonito do Beira-Rio. Se foi o do Paulão, domingo, ou se foi o do Paulo Nunes, de 96. Para mostrar para o senhor aqui, para o senhor recapitular aqui os 2 gols, para o senhor fazer a sua votação. Esse aí é o do Paulo Nunes. Celso Rotti votou ontem, o senhor não vai pipocar hoje. O Celso Juarez Rotti, que trabalhou com o senhor lá no Coritiba esse ano lá. Ele votou.
Eu não O senhor preciso, estava aí nesse time aí, né? O senhor era o preparador físico mas eu desse não gol preciso aí. nem assistir essa segunda. Do Paulão É, não o do precisa? Paulão. É o do Paulão? Do Paulão. Foi mais completo o gesto. O gesto técnico foi muito mais completo. Não, Coordenação. do Paulão não. É, a coordenação. Ele conseguiu encontrar. Pô, lá Pelé, né, professor? Isso. Ali nesse de só, 96? só o rei realmente. Esse de 96, só pra minha memória não me trair, era o senhor e o Filipão em Cada 96? vez que eu vejo essa comemoração, eu não canso de dar risada do Wellington Muito Paulista. legal. Então, nós fomos campeões Tá, e brasileiros. quem era o técnico do Inter nesse jogo do Paulo Nunes aí de 96? O senhor lembra? Complicado, hein? Seu adversário? Não lembro. Eu esqueci Vidarte, de eu ia olhar te isso. dizer o nome dessa pergunta. Eu mas acho que é o não Abel vou Braga. dizer. É por isso que eu tô perguntando. Eu não sei. Eu Bota acho de que é o novo Abel o gol Braga. do Paulão, é só pra mostrar, porque eu dou risada, o Vidarte ainda não entendeu do que eu dou risada. Do Wellington? É do Wellington Paulista, porque ele vai comemorar, quer ver na hora da comemoração? Agora a gente tá vendo o gol, mas quer ver agora na hora da comemoração? Ó, ele vai pular e cai. Não E consegue aí ele achar. vai pular de novo e quase cai de novo. É, mas o do Paulo é o do Paulo. O do Paulão? né? O gesto técnico, né? Destreza, tudo, enfim. Da pedalada toda Equilíbrio, completa. foi um dos gols mais bonitos que eu vou te dizer O Paulo Nunes foi uma puxeta, né? do mundo em termos Foi. na área de futebol, o gol do Paulo. O gesto técnico dele é muito completo, né? Verdade. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho e volta daqui a pouquinho com o professor Pacheco.